Então, boa noite, gente. Sou Márcia Varríquio. Nós estamos iniciando, então, nosso Café Filosófico, que é um projeto especial da FMP Unifase, existe há 12 anos. Eu vou falar rapidamente porque a professora Márcia Amaral vai fazer essa apresentação e eu estou recebendo as pessoas. Nossa, está chegando um advogado muito querido. E nós temos a honra de trabalharmos juntas há muitos anos aqui na faculdade, de estarmos com nossos alunos, assim como tem um trio da bioética, a professora Márcia Amaral, a professora Cláudia Gorini, aqui presente, e eu, né? E estamos muito honrados com a presença do professor Alexandre Pirro, com quem nós já desenvolvemos alguns trabalhos desde 2017, com a professora Kátia Zanei, não é? Violência Sim. doméstica, refugiados, etnias, migrantes, e agora com os nossos novos amigos e parceiros, é, é, o professor Marcelo Schaefer e Alexandro Cortázio. Então, nós estamos aqui gravando esse evento, porque depois, como todos vocês sabem, desde o convite, que nós teremos essa gravação que será disponibilizada sempre para a faculdade que nós trabalhamos, mas também para a UFRJ, que é nossa parceira no Café Filosófico, e para a própria OAB. Assim que tiver tudo gravado, eu disponibilizo o link e vocês poderão fazer bom uso dele, né? Então, gostaria de dar boa noite ao advogado Heraldo, do Rio de Janeiro, que está aqui nos prestigiando, e vou deixar a professora Márcia do Amaral falar. Já? Já. Gente, boa Só noite essa para todo mundo. apresentação. Tá bom. Gente, boa noite para todo mundo. É com muito prazer que as duas Márcias, né? Eu e Márcia Varríquio, recebemos convidados tão ilustres pela primeira vez. Kátia já é uma companheira de caminhada, Claudinha Gorini também, né? Mas recebemos companheiros novos, né? Nessa caminhada do Café Filosófico, que nesses últimos 12 anos prezou por uma característica importante, né, que é abraçar todas as formas de conhecimento, seja a ciência, a filosofia, a teologia, as artes, e além de abraçar todas as formas de conhecimento, ainda pretendeu, com uma certa, vou botar entre aspas, arrogância histórica, né, abraçar esses conhecimentos desde a antiguidade até a idade contemporânea. Márcia Varrico batizou o Café Filosófico da FMP Fase, né, agora Unifase, como nome de Café Filosófico Quântico, o que nos dá um espaço de tempo gigantesco. Né? A filosofia, século VI antes de Cristo, e a física quântica dos nossos amigos que hoje não estão presentes, mas nós temos vários palestrantes também nessa área, do mundo quântico, né, que vem até a contemporaneidade. Então, é com imenso prazer que hoje, abraçando mais uma área de conhecimento, aliás, mais duas áreas de conhecimento, o nosso palestrante de hoje, o Cláudio, é da área das ciências da saúde, está fazendo enfermagem, e temos aqui a companhia de médicos, né, mais pessoas da área da saúde, e a companhia muito agradável desse pessoal muito bacana que hoje nos frequenta e que vem da área do direito. A conversa hoje vai ser boa, porque o Cláudio vem falar sobre inteligência artificial e reconhecimento facial. Vamos ver aonde nós vamos dar na discussão de hoje. Então, eu desejo para todos um bom evento. Claudinho, é contigo. Ok, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu preciso que a senhora libere a professora, para que eu consiga compartilhar. Como é que eu faço aqui? Share screen? Múltiplo, né? Acho que sim. Vê se foi. Isso, foi. Já consegue ver a minha tela? Sim.
Então, vamos lá. Como a professora Márcia já fez a introdução, é um trabalho falando sobre a inteligência artificial e uma das suas ferramentas, uma de suas utilizações, que seria no reconhecimento facial. Esse trabalho teve orientação da professora doutora Márcia Varrica, e aqui temos a participação especial da FRJ, da professora Alexandre Pirro, do projeto de saúde ambiental para histologia e bioética da Faculdade de Farmácia do FRJ. E também participação especial da UFRJ, do Alexandro Cortázio, Kátia Zani Borsato e também do Marcelo Schaefer, presidente da OAB-RJ, seccional Petrópolis. Este é o 4º Café Filosófico Quântico sobre inteligência artificial. E então, por o nosso tema, primeiramente, o que é o reconhecimento facial, né? Basicamente, ele funciona como uma coleta de dados da face, da mesma forma que seria uma biometria de nossas digitais. Então, ele vai procurar características que para ele sejam importantes, principalmente mensurações da face. Porém, ele também consegue perceber a diferença de um homem e uma mulher. O cabelo e coloração também são um fator importante, além também da raça. E alguns softwares mais avançados conseguem também definir se esse indivíduo que está sendo analisado está estressado, se ele está ansioso, nervoso, consegue se definir a emoção que essa pessoa está sentindo. E como ele funciona, né? Como eu falei, ele faz essa coleta de pontos de dados da face do indivíduo. Basicamente, esses pontos se chamam pontos nodais, que são um total de 80. Então, por exemplo, ele coleta, no rosto desse exemplo aqui, desta mulher, ele coletaria a distância entre um olho e outro, a distância da ponta do nariz até o lábio superior, e assim em diante. Ele funciona como uma base, uma metodologia de algoritmos, e baseada em sistema binário. Então, ao final dessa análise, desse armazenamento de dados, ele reproduziria um número, e cada um passaria a ter esse seu número como uma ID, como um RG, porém de uma análise da face. E agora nós vamos falar sobre principalmente suas aplicações no dia a dia. Por exemplo, em ônibus, que impedem fraudes de uma pessoa usar o cartão da outra, por exemplo, de um idoso emprestar seu cartão de ônibus a uma outra pessoa, um neto. E só na cidade de Niterói, em uma certa aviação, foi feito um estudo em 2015, cerca de 23% de fraudes ocorreram, e esse sistema impediu posteriormente que esses cartões fossem renovados, por exemplo. Aeroportos é uma tecnologia muito vinculada à segurança, né? Principalmente quando se fala, por exemplo, em terrorismo ou outros crimes que possam ocorrer. No aeroporto Tom Jobim, em 2016, durante as Olimpíadas, foram identificados e analisados como melhor âmbito cerca de 20 mil pessoas que foram consideradas suspeitas. E dentre uma dessas, uma chamou muita atenção, que após uma revista mais especializada, foram achadas com ela cerca de 11 quilos de drogas, um valor total de cerca de 3 milhões de reais. Então a gente vê como a usualidade dela pode ser muito eficiente. Basicamente o que foi detectado foi uma pessoa suspeita por parecer estar um pouco mais nervosa, um pouco ansiosa. No carnaval, isso também tem a sua usualidade, por exemplo, em detectar foragidos da justiça, como exemplo. E isso ocorreu no carnaval de 2019 na Bahia, onde estava sendo testado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia pela primeira vez, e no meio da multidão, essa tecnologia conseguiu achar um suspeito, na verdade um foragido da justiça, que havia cometido um crime de assassinato. E esse suspeito estava, por exemplo, com peruca, maquiagem, toda uma fantasia. E mesmo assim ele conseguiu apresentar cerca de 94% de confiabilidade na sua análise. E esse suspeito posteriormente foi preso. Em condomínios também tem sua usualidade, principalmente na segurança. Haja vista que existem também quadrilhas especializadas em roubo de condomínios, onde acabam se passando também por moradores. Então essa usualidade poderia ser por via de um porteiro que faria, através de um smartphone, por exemplo, a análise da face da pessoa, e em si a confirmação viria ou não. Ou a pessoa teria que sair do carro e fazer o seu escaneamento, sua análise em um totem que ficaria do lado de fora do condomínio. Eu separei agora algumas empresas grandes que nós temos no Brasil que testam ou utilizam já essa tecnologia. No primeiro exemplo, nós temos a empresa Sem Parar, que administra muitos pedágios pelo Brasil, além de postos de gasolinas, e também essa usualidade dela está vinculada diretamente a estacionamentos, onde a pessoa apenas precisaria chegar a um totem e fazer o seu escaneamento da face. E após isso, o manobrista seria acionado no mesmo estabelecimento, ele pegaria o carro da pessoa, levaria até o totem e finalizaria o pagamento.
Em segundo lugar, o Grupo Pão de Açúcar, que tem a intenção de testar isso e utilizar uma metodologia de pequenos mercados com autoatendimento, né, que, por exemplo, já são muito comum na Europa, por exemplo. E nisso a pessoa usaria esse escaneamento da face, né, justamente para segurança, para impedir uma fraude de um cartão ser clonado ou roubado e alguém está utilizando. Por fim, a companhia aérea Gol testou há um pouco tempo essa metodologia também para evitar a utilização de sempre documentos físicos, tá? Para facilitar o dia a dia de alguém que, por exemplo, está sempre utilizando pontes aéreas durante a sua semana. Muitos outros países também, por exemplo, na Europa, que eu tenho aqui Alemanha, Espanha e França, utilizam aeroportos no quesito de segurança, principalmente no contra-terrorismo, porém a União Europeia congelou um pouco dessa utilização em meios públicos, em praças, por exemplo, devido às controvérsias e às discussões a respeito de privacidade, que são um ponto muito importante também. E, por fim, a China, que é um país que utiliza isso em larga escala, e em grandes cidades, por exemplo, eles chegam a utilizar isso para multar pedestres por atravessarem fora da faixa. Então, eles conseguem fazer um espectro de utilização muito grande, até detectar também possíveis criminosos. Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma reação muito diferente a um nervosismo e que pode ser um criminoso. Isso também pode ser um alerta para eles. E agora eu peguei poucos prós e contras, basicamente só para a gente cultivar uma discussão, agora posteriormente. E, por exemplo, um pró seria uma grande precisão na segurança, por exemplo, no caso da utilização no aeroporto, em detectar, por exemplo, um terrorista. E também ela apresenta sua alta segurança por esses dados de face poderem ser criptografados, e assim dificultar muito ou não poder ocorrer um roubo de dados. Nos contras, por exemplo, a gente tem o principal problema do risco de privacidade, né? A privacidade ser utilizada de uma forma que não deveria, principalmente por hackers ou outro tipo de coisa assim. Além também do uso impreciso e discriminatório do instrumento, pois foi detectado que, por esses softwares serem treinados em si, entre aspas, em países europeus e a população ser branca, eles podem ter uma margem de erro muito grande, cerca de até 40% maior em indivíduos negros. Nos Estados Unidos foi feito um estudo com isso, e eles utilizaram somente mulheres negras. E o estudo acabou demonstrando que 35% dessas mulheres foram reconhecidas como homens e foragidas da justiça. Então, isso tem uma margem de erro que ainda não é muito controlada, não foi muito treinada para isso. No Brasil, existem 3 projetos de lei que falam a respeito dessa tecnologia. Eu trouxe aqui, a primeira é que no dia 7 de março de 2018, o deputado Júlio Lopes, do PP, apresenta a PL 9736/2018, cujo objetivo é incluir na lei de execução penal que os custodiados, ao serem apresentados no estabelecimento penal, sejam identificados pelo método biométrico de reconhecimento facial. Então, a metodologia ser utilizada para meio que armazenar, através desta também, a face em si dos criminosos. A outra é que no dia 24 de abril de 2019, o deputado Juninho do Pneu, do DEM, apresenta o PL 2537/2019, cuja ementa diz que todo estabelecimento que usa de reconhecimento facial deve apresentar um aviso. Então, isso seria uma metodologia, algo para apresentar a respeito da questão da privacidade. E no dia 21 de agosto de 2019, o deputado Bilpo Nunes, do PSL, apresentou a PL 4612/2019, em que é visado usar câmeras de reconhecimento facial em locais públicos, a fim de auxiliar a segurança no combate ao crime e identificação de fugitivos. Então, acaba que essa questão de lei, a questão da legalidade nisso, acaba sendo muito discutido, principalmente, como eu já citei, em países europeus. E aqui no Brasil também não está sendo diferente, né? E, por fim, eu tenho 2 frases aqui que são, abre aspas, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar, fecha aspas, e outra, abre aspas, pensar é difícil, é por isso que a maioria prefere julgar. Essa apresentação, ela foi curtinha, ela teve mais o intuito de explicar basicamente como funciona e também acabar produzindo agora uma discussão. Vamos algumas das referências que eu utilizei. Eu posso parar o share, professor? Como?
Pode parar o quê? A minha tela aqui, voltar ao normal. As outras pessoas concordam que a gente volte para o normal para poder conversar? Ou alguém precisa voltar em alguma tela? Creio que não. Pode, querido, pode sim. Então, eu vou pedir ao Alexandro Cortázio como foi que vocês organizaram. Primeiro é o Marcelo Schaefer. Correto, Márcia. Primeiro é o presidente Marcelo Schaefer, ele vai tecer algumas palavras, aí depois vai passar a palavra a mim, eu vou tecer alguns comentários sobre a reflexão colocada aqui, depois a Kátia vai dar continuidade ao assunto. Tá bom. Presidente, então, presidente Marcelo Schaefer, por favor. Obrigado pela oportunidade. Queria só abrir um parênteses aqui para registrar a presença aqui do colega Luiz Felipe, nosso colega advogado, juiz leigo, aqui do nosso juizado especial. Luiz, bem-vindo, um prazer estar com você aqui conosco. Parabenizar o Cláudio pela apresentação e a iniciativa, né, do café, muito bacana. Obrigada. É muito bom a gente ter essa oportunidade. Parabéns a todos vocês e uma honra para a gente poder estar aqui, né? Tenho certeza aqui que os colegas Kátia e Alex vão apresentar aqui excelentes teses, que eu sei que são brilhantes colegas que atuam muito bem. E a Kátia, já com a experiência grande como professora, o Alex acho que está meio perdido hoje, vai ficar difícil para o Alex hoje no debate. Mas queria parabenizar, então, Cláudio, pelo seu levantamento. O que a gente tem que ficar atento, né, olhando isso de uma forma macro, é claro que tudo que vem contribuindo para a nossa segurança, tudo que puder contribuir, né, de forma que a sociedade possa ter formas de controle, principalmente contra aqueles que insistem em andar à margem da lei, né, insistem em descumprir as nossas normas vigentes, sem dúvida contribui. Mas o uso da ferramenta, né, eu acho que um ponto ali que ele colocou, um ponto contra, né, da parte de, dependendo da raça, não consegue identificar direito, há confusão, não é? Imagina o transtorno que e a gente já ouviu falar de alguns casos que aconteceram, da pessoa ser confundida com o outro, ou às vezes reconhecida erroneamente pela vítima, né, como suposto autor do fato, e a pessoa às vezes é presa, fica um tempo presa, até se provar que não era, que não tinha nada a ver. Então, são situações muito delicadas, que às vezes a gente expõe um cidadão de bem a sofrer até alguma penalidade, mesmo que ali uma prisão provisória, o que seja. Às vezes a pessoa que sempre agiu de forma correta, né? O fato de ser conduzido para a delegacia já é algo que nunca mais vai recuperar, às vezes, pelo trauma que passa, né? Quem dirá, às vezes, ficar acima. Então, esse uso da tecnologia, sem dúvida, dependendo da finalidade, tem que ser usado com cuidado, né? Talvez, sim, servir como um primeiro identificação. Você vê aquela identificação no aeroporto, no carnaval. O carnaval é tão extraordinário, a pessoa até, né, disfarçada e fantasiada, e conseguiu-se, né, identificar. Então, nesse ponto é super positivo, né? Com certeza vale a pena essa utilização, mas provavelmente é uma tecnologia que vai ter que vir, né, acompanhada, que vai ter que somar com ela algumas outras formas de apuração em conjunto para que evite que se tenha transtorno, né? E isso não só para efeito de algum processo penal, alguma identificação nesse sentido, mas também para todas as outras formas, né? Porque sempre pode gerar ali algum desgaste, alguma situação delicada. Mas a gente tem visto, e eu acho que esse momento que a sociedade atravessa também tem demonstrado muito isso, e efetivamente a tecnologia está vindo para ficar, né? E muito está vindo, muito da tecnologia. O que éramos nós, e posso falar isso até por experiência própria, né, no uso dessas tecnologias todas no mês de março, no início de março de 2020. Né? Há poucas vezes eu tinha usado as videoconferências, né, como essa plataforma que agora a gente utiliza. E isso passou a ser uma coisa do cotidiano, né? Hoje já é a terceira vez que uso
uma reunião, já fiz uma audiência à tarde, uma outra reunião pela manhã, e todos no mesmo sistema, né, dessas plataformas online. Então, isso realmente se tornou uma realidade e, sem dúvida, né, a inteligência artificial ela vai vir para muitas coisas. O uso dela no direito, né, não só aí teve uma questão de reconhecimento facial, né, que sem dúvida vai ser utilizada também nas nossas investigações, né, da polícia judiciária e certamente às vezes na vara de execução penal, mas a inteligência artificial em suas outras faces já está sendo estudada e algumas vezes utilizada no próprio ramo do direito, né? Existem diversas reservas com relação a isso, inclusive da própria questão da evolução do pensamento, né, do pensamento do próprio profissional, da exposição dos fatos, né, da gente poder identificar. Então, existem muitos pontos que a gente realmente defende que não vai ser possível substituir, eventualmente, o advogado ou o julgador. Às vezes, por vezes, querem substituir o julgador nessas formas, com essas ferramentas. Mas realmente não dá para a gente imaginar que o ser humano vai conseguir ser. Ou então a gente vai estar colocando muita gente diferente, muita situação diferente no mesmo critério, e isso pode ser muito, muito perigoso, né? Esse tipo de atuação. Mas o tema é extraordinário, sem dúvida, o momento é oportuno para se falar dele, e tenho certeza que o debate aí vai ser muito enriquecedor para todos nós. Então, parabéns mais uma vez ao Cláudio pelo levantamento, uma honra participar com todos os colegas aí que estão participando, todos que estão presentes nesse evento, e sucesso aí a todos que irão contribuir. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Maravilhosas as suas considerações. Muito obrigada pela presença e pelo que falou. Gostaria de saber, antes de seguir para o Alexandro, se a professora Márcia Amaral quer falar alguma coisa, porque ela vai sair para outra reunião. E se o Zoom cair, a gente clica no mesmo link, tá? Por favor. Eu concordo com o Dr. Marcelo Schaefer, né? É uma tecnologia que está chegando para ficar, mas eu acho que aí os operadores da lei e os nossos deputados federais e senadores têm que ter um cuidado muito grande na hora de legislarem sobre essas novas tecnologias, né? Porque como o Cláudio muito apropriadamente disse, né, Cláudio? Assim, em primeiro momento, é uma tecnologia que foi feita para europeus e que causa grande transtorno a quem não é da etnia branca. Eu falo a partir do meu umbigo sempre, que é Brasil, né? E no meu país, lamentavelmente, nós vivemos um acirramento daquilo que o professor Silvio de Almeida, num livro maravilhoso, chama de racismo estrutural, né? Se nós vemos na televisão, talvez há uma semana atrás, 2 policiais prestando serviços a um shopping, de forma bastante brutal, baterem, usarem de violência contra um rapaz negro por causa do uso de um boné que o rapaz não sabia nem o que significava, você imagina como essa tecnologia do reconhecimento facial para a etnia negra já não aumentaria os nossos problemas num país já tão problemático, né? E assim, Cláudio, quando você fez a sua apresentação, você mostrou aí uma legislação, né? três agora eu não sei se são, eu não prestei atenção, mas 3 dispositivos legais criados entre 2018 e 2019. E eu não consigo não ver a realidade do meu país e hoje lamentar profundamente o que a gente vive em matéria de ignorância e obscurantismo, né? Esses 3 dispositivos legais que você apresentou, Cláudio, são representados por partidos como o PP, o DEM e o PSL, cuja bandeira é segurança pública, né? E a do PSL, então, incentivando o uso
dessa tecnologia no espaço público, né? Obviamente, assim, não me apresentei a vocês, tem gente que já me conhece, mas tem gente que não me conhece. A minha formação é na área da filosofia. Sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a minha atuação é basicamente na área da filosofia política. E aí noto as nossas mazelas cotidianas, né? A partir desse viés que é filosófico. E lamento muitíssimo que nós percamos tamanho tempo, não no desenvolvimento tecnológico, eu acho isso fascinante, eu acho que há contras, mas também há prós, né? Mas nós percamos tanto tempo numa discussão acerca de como combater a criminalidade através da punição, né? Criando esse Estado punitivista, e não percamos a mesma quantidade de tempo debatendo a questão da educação no nosso país. Não percamos a mesma quantidade de tempo discutindo o apartheid social que nós vivemos, esse apartheid social que cria o apartheid étnico, né? O negro hoje no Brasil já é olhado como um criminoso antes de qualquer coisa. E nós podemos presenciar no dia a dia até as piadas de mau gosto, né? O que é um branco correndo, o que é um negro correndo. Não acho nenhuma graça nisso. Vivemos um momento muito difícil no nosso país, exatamente porque o obscurantismo parece nos tomar a todos e nós estamos muito mais com uma visão hoje de construir um Estado punitivista, aonde o 1984 do George Orwell, né, é o livro de cabeceira, quando não o Príncipe de Maquiavel, de cabeceira nosso, da gente que olha daqui para lá, porque as pessoas que lá estão nunca leram absolutamente nada, são puro obscurantismo, né? Mas nessa missão de bandido bom é bandido morto, talvez essa tecnologia disseminada de uma maneira pouco responsável no nosso país nos cause muito transtorno, e por isso a gente pede socorro, né? A sociedade civil pede socorro aos nossos operadores do direito, porque entre a barbárie que hoje se instalou no nosso país e a vontade que nós temos de construir uma sociedade civilizada, hoje nós temos como grande defensor dessa vontade civilizada, de sociedade civilizada, o Poder Judiciário, né? Salvo exceções midiáticas, aí vocês sabem do que eu estou falando. Mas gostei muito, Cláudio, principalmente porque você caminhou no sentido de apresentar o problema e deixou a bola agora para todo mundo discutir. E eu passo agora adiante a contribuição de outros que quiserem aqui discutir o tema. Muito obrigada, Márcia. Eu que te agradeço, querida. Gente, o nosso Zoom vai cair. Eu proponho que a gente encerre esse e recomece. Pode ser? Porque senão a gente vai interromper a fala de alguém, entendeu? Então é mais fácil. Faltam 2 minutos para encerrar esse Zoom. Bem-vindo, Jefferson. Bem-vindo. Nosso querido professor de Medicina Legal e Anatomia, grande amigo. Muito obrigada pela sua presença no Café Filosófico. Jefferson, para não cortar a fala dos colegas, nós vamos encerrar agora, porque já está esgotando o tempo, falta 1 minutinho. É só clicar de novo que a gente reinicia, tá bem? Combinado? Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom. Até já. Podem sair que eu vou ser a última. Pronto, Marcinha, pode falar. Você ia falar mais alguma coisa, querido? Alex, é contigo. É comigo? Inicialmente, eu quero agradecer
a Márcia, coordenadora desse evento, Café e Filosófico, Quântico. Quero agradecer aos representantes da FMP Unifase, UFRJ, agradecer ao presidente, Marcelo Schaeffer, que não está mais conosco, que teve que sair, mas novamente agradecer a doutora Kátia. Ele está conosco. O Schaeffer está aqui. Ele Você tem que aprender a mexer na tecnologia. Não, eu peço desculpa porque eu estou pelo celular e só aparecem 4 pessoas. Tanto é que quando eu voltei, estava o Luiz Felipe, o colega. Aí eu pensei que eu só estava eu e ele. Quando eu vi, estava todo mundo. Então, estou aprendendo. Eu quero agradecer ao presidente que está aí ainda. Desculpa, presidente. O Alex, oi. A gente que é da área de saúde, o Café Filosófico, ele tem o bichinho do Então, todo mundo se apaixona pelo café. Então, fica sempre mais um pouquinho e colabora. Sim. Então, quero agradecer aos professores, a professora Márcia Amaral, que colocou muito bem, né, alinhado ao que eu vou expor nesse momento, a professora Cláudia, ao professor Jefferson, ao senhor Alexandre, ao doutor Luiz Felipe, meu conterrâneo aqui do município, advogado atuante, ao seu aluno, que expôs muito bem o tema. Inicialmente, Márcia, como operador do direito, eu quero deixar claro a finalidade do direito. Muitas pessoas ouvem falar, hoje existe muita informação, pouco se compreende essas informações. Né? Você acessa o Google, vem informações de todo quanto é lugar, mas pouco se compreende essas informações. Então, primeiro, eu quero conceituar a finalidade do direito. Qual é o objetivo do direito? Para muitos, a visão do direito é guardar o direito individual, o direito à liberdade e o direito social. E tem um outro olhar, uma outra vertente, um outro objetivo que pouco se fala, que é limitar a atuação do Estado. E por que eu coloco isso? Porque nós vamos falar da atuação do Estado, que o tema proposto aqui, né, é o Estado adentrando no direito individual que reflete ao coletivo. Então, se faz necessário compreender toda essa dinâmica, que o direito ele tem uma finalidade também muito específica, que é limitar o Estado e sua atuação. Um outro ponto também que se faz necessário esclarecer, e que todos sabem, mas só para pontuar, a atuação dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e a harmonia que deve ocorrer entre eles, e a sua autonomia. E por que eu falo isso? Porque existe uma distância muito grande entre os projetos de lei, eu quero esclarecer que são projetos de lei, ainda não se tornaram lei. Então, são projetos de lei. Só que o que eu quero esclarecer é a aplicabilidade das leis, porque uma coisa é o legislativo publicar uma lei, né? Realizar o ato da constituição da lei e a publicidade dessa lei. A partir daí, o executivo ele coloca em prática aquilo que o legislativo e o judiciário acabam fiscalizando a aplicabilidade da lei. Seria basicamente essas finalidades dos poderes, e principalmente para o nosso debate aqui. E por que eu falo isso? Porque é uma grande dificuldade, já inicio fazendo uma grande crítica à realidade nossa, judicial, e aos poderes, essa falta de harmonia, porque existe uma distância muito grande entre o que a lei fala, o que a lei não só fala, mas existe que seja cumprida, e o que realmente acontece. Né? O judiciário, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo. Claro, ainda vou adentrar o tema. Em 2015, teve um reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucionais, na DPF 347, salvo engano, no sistema prisional. Então, o sistema prisional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há o estado de coisa inconstitucional. O que significa? Que os detentos, os apenados, estavam
sendo submetida a condições que feriam direitos condicionais, porque nós vivemos um sistema jurídico de pirâmide, que nós chamamos de operadores de direito de pirâmide de Kelp, que o topo da pirâmide está a Constituição Federal, garantindo os direitos fundamentais. E por que isso é importante? Porque esses direitos fundamentais que a Constituição vem, desde 1988, salvaguardar, são direitos inerentes à vida, está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. E o que seria o princípio da dignidade da pessoa humana? São princípios básicos de convivência de um ser humano, direito à vida, à educação, à saúde e tantos outros direitos. Quando eu falo de direitos fundamentais, e direito à privacidade, e o tema muito bem colocado pelo seu aluno, Márcio Cláudio, eu achei brilhante a colocação, o avanço da tecnologia, mas também tenho que adentrar algumas críticas e perigos eminentes em relação a essa tecnologia, que não dá, como ele mesmo expôs em sua pesquisa, confiabilidade 100%. E essa falta de confiabilidade 100% expõe, quiçá, 6%, 4%, a qualquer cidadão a um risco eminente de ser confundido com um criminoso. E eu pergunto, nessa primeira colocação, a que preço? A que preço deve-se afastar o direito individual, direito à privacidade, direito à garantia condicional? Imagina, quem viveu, eu não vivi isso, mas as pessoas que viveram a época da ditadura, esse período que as garantias condicionais eram mais, não existiam com tanta flexibilidade que existe hoje, uma Constituição garantista, esse período era mais difícil para uma classe de pessoas. Hoje, vivemos uma realidade não próxima, mas percebemos, como a fala bem colocada da professora Márcia Amaral, sobre esse desequilíbrio por conta da etnia, da raça. E aí eu vou pontuar um pouco sobre os projetos de lei, que eu quero me estender muito, mas, como foi colocado aqui, e na condição de operador de direito, algumas críticas. Primeira crítica ao projeto de lei a respeito da lei de execuções penais. A introdução do projeto de lei 9.736 do deputado Júlio Lopes, que ele fala para esse sistema tecnológico de reconhecimento facial nos presídios, ele ofende um direito constitucional da não autoincriminação, porque a obrigação, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu que não é dever do cidadão fornecer dados ou informações dependendo do grau, e sim é dever do Estado procurar, porque como ele acredita que aquele cidadão possa estar ocorrendo na prática de um crime, ele tem o dever legal de provar, para não haver excesso, como no passado a história nos ensina, né, os excessos realizados pelo Estado em nome da fé ou em nome de qualquer outra finalidade. Então, por isso que o direito ele está aí, para manter. E se abalarmos, né, se flexibilizarmos o direito de tal forma, isso acaba fragilizando e minando aquilo que foi construído em duras penas, né, ao longo dos anos, e pessoas pagaram preços altos, tendo a vida até cefada. Um outro ponto também é o direito à personalidade, né, o direito, porque quando colocou um projeto de lei que eu até analisei, né, sobre o reconhecimento facial em lugares públicos e até lugares privados, ele acaba agredindo um direito fundamental, que é da privacidade
E essa privacidade em larga escala, nós podemos observar aquela pessoa que tem e não quer passar por constrangimento, o nome negativado pelos órgãos de proteção, porque o momento da vida não teve condições de arcar com alguma situação pertinente, não teve condição de arcar com um encargo financeiro e foi submetido a estar nos órgãos de proteção. Uma terceira pessoa teria essa informação. Então, seria uma exposição do direito à privacidade. Uma outra reação, eu acho muito perigoso, ele colocou bem sobre a leitura das emoções. E, aparentemente, quando se fala em leitura das emoções, entendo eu, que não tenho conhecimento tecnológico sobre o programa da inteligência artificial, mas ele vai fazer uma leitura facial e deve comparativa a algum parâmetro. E essa leitura facial vai remeter a um tipo de situação que vai submeter aquela pessoa a um estado de alerta, para quem está fiscalizando. Basicamente seria isso. Ocorre que, se analisarmos o nosso dia de hoje, a nossa realidade social, tudo que é imediato e os nossos sentimentos, as nossas emoções estão à flor da pele. Então, eu posso estar no estabelecimento pensando em algo, manifestando uma expressão facial sobre aquele determinado ponto que estou pensando, e o leitor facial pode achar ou sinalizar que eu sou uma pessoa suspeita. Nesse momento, quem nunca passou por uma revista não tem ideia, né, como é constrangedor você ficar submetido àquele, principalmente se for negro e pobre, né, como a professora Márcia colocou bem, né, no exemplo do jovem com chapéu, que supostamente poderia estar fazendo apologia que ele nem sabia. Então, voltando a pessoa numa loja que está sendo submetendo a um crime ali. É um precedente, né? É uma abertura, uma flexibilidade e um risco muito grande para uma ferramenta que ela não tem uma eficácia de 100% de garantia para evitar os erros, né? Então, assim, é um ponto crítico também uma crítica que eu faço, a questão de expandir isso de lugares públicos e privados, essa tecnologia. O outro ponto também que eu vejo, sabe, professora Marta, é a questão eminente e real hoje sobre a desigualdade, sobre eu não posso dizer diretamente, mas indiretamente, essa perseguição em massa do negro, do pobre, taxado como marginal. E corre um risco muito grande, por quê? Porque na década passada já existiu estudos que hoje foi comprovado que é uma aberração, que através da face ou toda a autonomia do cidadão, se ele tinha um queixo maior ou menor, ou o formato da cabeça, ou do ombro, ele poderia ser um criminoso quanto mais. Isso foi ultrapassado, mas o perigo é voltarmos àquele modelo outrora com um mecanismo mais sofisticado. Então, poderia, sim, utilizar essa ferramenta, mas primeiro teria que exigir uma garantia de 100%. Segundo, uma fiscalização. E terceiro, uma harmonia melhor entre os poderes. Porque quando o executivo ele vai exigir das lojas, ou até mesmo o executivo vai exigir da SEAP, ou daqueles órgãos que vão ter autorização para tal, que o legislativo vai realizar as leis. O executivo vai pedir para cumprir as leis. Será que ele vai ser tão eficiente para evitar esse tipo de falhas na fiscalização? Em outros assuntos, a história nos ensina que até o presente momento eu não presenciei tal eficácia desse
dessa harmonia dos poderes. Então, assim, é um conflito muito grande, porque ele acaba invadindo direitos fundamentais, como o da privacidade, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, né? Imagina bem você, uma pessoa está dirigindo, foi simplesmente identificada pelo programa e essa pessoa é submetida a todo um aparato policial e, no final das contas, ou se der continuidade, não for realizado todos os atos, e normalmente o que acontece? Eu já presenciei como advogado que milito na área criminal. Se você tem condições de, naquele momento, contratar um advogado para estar defendendo o direito do cliente, direitos esses mencionados aqui, ainda é possível que ele consiga sair numa condição mais tranquila e sem responder nenhum processo. Mas, se ele não tiver condições de tal, os atos vão dar continuidade e, quando chegar lá na frente, perceber que ele não é o autor daquele fato, através do processo criminal for comprovado isso, ele já foi submetido a condições ao sistema prisional, foi afastado de sua família, ele teve toda uma infraestrutura de forma negativa, porque não só eu já presenciei isso, como tem estudos e reportagens que remontam essa realidade. Então, a minha crítica ao programa de inteligência artificial seria esses pontos: a falta de confiabilidade e até quanto vale a segurança pública em prol do direito individual, em prol da evitar a atuação e o abuso do Estado. Né? Eu deixo as minhas considerações aqui, não quero me estender muito, porque tem outros colegas, a professora Márcia, então a professora Kátia, mas o meu ponto principal hoje, cada vez mais, percebemos pessoas, principalmente pessoas de etnias e raças, sofrendo com esse tipo de abuso do Estado. E cabe a nós, não só operadores de direito, pessoas que tiveram a oportunidade, como o Café Filosófico aqui, está discutindo e levando esse assunto a debate. Então, quero agradecer, Márcia, né, por essa oportunidade, né, por poder permitir que essa integração entre a OAB e os demais institutos a respeito de um assunto que é tão relevante. Então, eu agradeço e deixo, sim, as minhas críticas. Claro que existe pontos positivos, como o presidente Marcelo Schaeffer falou, em relação ao avanço da tecnologia. Mas penso eu, a que preço? Se não há como permitir essa garantia. Do mais, o meu muito obrigado e obrigado a todos aí. Nós que agradecemos, a gente está sempre estudando, porque diante da complexidade do auxílio dos profissionais de saúde, a gente pega a ponta das situações, entendeu? Seja na questão física, seja na questão emocional, ou quando a gente está ensinando aos nossos alunos a respeitarem as pessoas, a não invadirem, porque hoje em dia eles são muito instrumentalizados tecnologicamente, tem muito mais acesso à informação do que nós mesmos tínhamos, mas precisa ter a formação ética. E aí, isso está dentro de uma amplitude que faz com que a gente necessite conversar com as outras áreas, para a gente poder aprender, entendeu? A gente poder ouvir. Dentro disso, eu até, antes da professora Kátia, eu gostaria
de perguntar se a professora Cláudia Gorini, que é uma professora que ensina bioética, não só para os alunos da residência médica, né, ensina bioética, ou se o Heraldo, advogado, ou o próprio Jefferson gostariam de tecer algum comentário antes de passar a palavra para a Kátia, para o Luiz Felipe, enfim, porque cada um já falou, conversou, ponderou um pouquinho. Gostaria de saber se vocês, né, para ser um espaço democrático, né, se vocês gostariam de tecer alguma pequenina consideração. Quer, Cláudia? Jefferson já disse que não. Quer, Cláudia, falar alguma coisa? Não. Luiz, iPhone, Heraldo, Luiz Felipe, vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu posso até contribuir um pouquinho, mas vou ser cavaleiro e primeiro ver se a minha colega aí, doutora Kátia, quer falar na frente. Tá ótimo. Então eu vou desligar. Fica à vontade, Luiz. Tem certeza? Claro, fica à vontade. Eu só tenho a aprender com você. Manda bala. Tá, vou tentar ser conciso, tá? Que falar de direito, falar de política e falar de filosofia, apesar de eu ter estudado pouco filosofia, né? A gente estuda só no início da graduação de direito, é só uma introdução, mas eu sou um apaixonado por política, por debate, por conhecimento. Só vou... A Kátia ficou me devendo um almoço hoje, agora ela deve também um café, porque faltou o café, né? A gente tem muita filosofia aqui, mas tá faltando o café. Na próxima eu vou querer o café também. Né? Mas agradecer o convite, tá? E parabenizar aqui em especial o Cláudio, né, pela apresentação. Eu não diria nem que esse é um tema de vanguarda, né? Eu acho que esse é um tema atual. O que falta para a gente é debate e conhecimento sobre ele, porque eu até me recordei de uma situação que me deixou perplexo com relação à tecnologia e privacidade e reconhecimento, não só facial, mas eu acho que vai além disso, essa questão do algoritmo e código binário. Lembro no meu aniversário, até mais recente, né? Eu comprei uma garrafa de vinho no mercado e aí acabei tirando foto, publicando nas redes sociais. Daqui a pouco o meu Instagram está lotado de publicidade de vinho, me oferecendo, né? Para você ver como a gente está exposto e como esses dados, essas informações, numa foto, em qualquer imagem nossa, isso tem um valor econômico muito grande e a gente acha que tem que, como eu disse, não é mais um tema de vanguarda, é um tema atual, a gente tem que debater os limites da tecnologia. Porque o direito ele não é avesso à tecnologia. Eu acho que a história mostra isso para a gente. Né? Aliás, a tecnologia não tem como a gente escapar, ela está aí. Acho que o papel de nós, profissionais do direito, é a questão ética e limitar responsabilidades, discutir até onde o uso da tecnologia é aceitável. E acho que aqui, assim, no direito penal é importante, mas a gente tem que discutir. Ele falou a questão do algoritmo, que ele não entrou em números, né? O sistema é falho, mas acho que a gente precisa saber, e eu fiquei curioso até nessa questão que eu dei esse exemplo do meu celular, né? Como funciona isso? Né? De que maneira esse dado é captado? De que maneira esse algoritmo funciona? De que maneira esse código binário atua? Porque nós somos da área do direito, nós somos da área da tecnologia. A sociedade utiliza essa tecnologia e confia nela, mas a gente não sabe como ela funciona. Isso é assim a todo tempo. A gente vai pegar um avião, a gente não pega a carteira lá, não sei se tem carteira do piloto, né? A gente entra lá e pressupõe que está tudo seguro e está tudo funcionando. Mas no debate da sociedade, né, do debate do Estado, na segurança desses serviços, em como isso vai funcionar, até onde vai a responsabilidade daquele fornecedor ou mesmo do Estado na utilização desse elemento tecnológico, acho que esse é o grande debate. Esse debate não é mais de vanguarda, é um debate atual. A gente vê aí com o nosso próprio celular como isso acontece. E por que eu digo isso? Eu tenho uma experiência muito grande com direito na área de direito do consumidor. E a tecnologia está muito presente na área de direito do consumidor. Se você pensar em 20 anos atrás, você para fazer uma compra em crediário, tinha cadastro em sapataria, um fornecedor, uma loja ligava para outra. Hoje em dia, você contrata pelo WhatsApp. Né? É a tecnologia diminuindo a burocracia, facilitando a contratação, o giro da economia, mas com tudo isso vem um risco. E acho que é aí que entra o ponto. A gente precisa conhecer exatamente o risco dessa tecnologia para a gente não fazer o uso mal dela e aí gerar injustiças, tanto no campo, por exemplo, do direito contratual, do direito do consumidor,
como no campo do direito penal, onde eu acho que a situação é muito mais grave. Claro que eu acho extremamente válido, né? Existe, claro, um grande debate sobre isso, mas acho que a tecnologia pode ajudar. O que não pode é fazer um uso distorcido. Se existe um risco de falhabilidade nisso, e esse elemento é o único elemento de prova num processo penal, me parece que o juiz não pode utilizar apenas a tecnologia. Ele tem que ter outros elementos de prova, porque se a tecnologia tem um risco de falha, ela não pode ser o único elemento de prova, principalmente aí, o doutor Alex falou muito bem de toda a questão criminal, como é que o processo criminal funciona. Então, me parece que na questão criminal não pode ser o único elemento de prova se existe um risco de falhabilidade. E na questão civil, na questão contratual, acho que a gente tem que saber bem como funciona essa tecnologia, porque existem muitas fraudes hoje com as outras tecnologias. Não vejo contratação com reconhecimento facial, mas eu acho que daqui a alguns anos isso vai ser uma realidade. O direito não tem como fugir da tecnologia, porque a tecnologia reduz burocracia tem um ganho econômico, sugere emprego. Ninguém do direito é inimigo do empresário. O empresário exerce uma função social relevantíssima em arrecadação de impostos e geração de emprego, mas a gente tem que saber como isso funciona, porque se acontecer uma falha no sistema, a gente precisa estar bem claro quem vai ser o responsável por essa falha. Só para vocês terem um exemplo, como a tecnologia hoje auxilia, ela facilita a contratação, facilita o giro da economia, mas também traz riscos. Existem inúmeras fraudes com cartão de crédito, né, que é uma tecnologia, você não precisa, às vezes, nem assinar. E aí, se você vê nas defesas dos processos, o que os bancos alegam? A transação foi feita com senha, a senha é intransferível, mas será que não existe nenhum mecanismo para o hacker ir e descobrir a senha da pessoa? Como é que funciona isso, né? A gente precisa conhecer bem os riscos da tecnologia, como funcionam esses algoritmos, como funcionam esses códigos binários. Esse debate tem que ser muito intenso no Congresso, nas comissões e desses projetos de lei, para a gente não errar e fazer um mau uso dessa tecnologia, tanto no âmbito contratual quanto no âmbito criminal. Repito, ninguém do direito é contra a tecnologia. A tecnologia está aí, a nossa sociedade hoje em dia, a gente não para pensar nisso, né? Mas foi a tecnologia que propicia a gente estar fazendo essa reunião hoje em meio à pandemia. A gente, dizem até, eu não sou grande conhecedor desses números, mas eu já ouvi falar e acredito que hoje a nossa alimentação é equivalente a um rei da Idade Média. Isso é fruto do processo de industrialização do país, de todo o avanço tecnológico, mas, obviamente, com tudo isso vem riscos, e a gente tem que conhecer os riscos da tecnologia. Isso é assim a todo tempo no direito. A gente compra um remédio, a gente precisa saber os riscos daquele remédio. Todo remédio tem um efeito colateral, mas a gente precisa conhecer os riscos para evitar não saber do efeito colateral e aí, dentro da nossa liberdade, conhecendo os riscos, decidir se vai consumir aquele produto, vai consumir aquele serviço, e mesma coisa na área criminal. É preciso conhecer os riscos para não ser feito um mau uso da tecnologia e gerar uma injustiça. Acho muito bom, repito, acho que isso pode auxiliar no aspecto criminal e identificar criminosos, mas não pode ser o único meio de prova. E aí eu temo, diretamente na fala, e não só da outra colega, professora, que é filósofa, né? Falou muito bem, existe uma ânsia da sociedade, isso é natural, a história mostra para a gente, né? Antigamente botava as pessoas em fogueira, enforcava em praça pública, a sociedade quer a punição dos crimes a todo custo, independente de ética, é uma coisa meio vingativa, e acho que o debate acadêmico não pode ser tão emotivo, tem que ser mais racional para a gente não cometer injustiças. E o juiz não pode, ele tem que ter muito equilíbrio emocional para não se deixar levar por esse afã da sociedade de punição a todo custo e aí fazer mau uso dessa tecnologia. Acho, repito, muito boa, mas se existe um risco de falha, ela jamais, na minha visão, pode ser o único elemento de prova num processo. E a gente não pode correr esse risco se existe uma chance de falha, nem que seja 1%, de ser a única prova. Tem que juntar outras provas. Ela pode corroborar um conjunto probatório num processo, mas sendo o único meio de prova, e se existe um risco, e aí a gente tem que saber bem qual é esse risco, qual é o percentual desse risco, como funciona, eu acho que isso é essencial. E é o que eu não vejo hoje, né? Como eu disse, essa tecnologia já existe, meu celular está aqui captando tudo, eu não sei nem se essa reunião que a gente está fazendo, esses dados que estão sendo transmitidos, o dono dessa plataforma tem acesso, se ele faz uso comercial disso.
Às vezes está passando ali um quadro ali da doutora Zanês, ele já identifica esse quadro, e aí já vai aparecer publicidade desse pintor para ela. A gente não sabe, né? Essa tecnologia já está presente de outras formas, mas a gente precisa conhecer ela para a gente ter liberdade e ter responsabilidade nas nossas escolhas, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, tá? Mas parabéns aí pelo trabalho, né? Fiquei muito surpreso com o tema muito bom, né? E peço desculpas não ter me preparado melhor, mas ela me chamou em cima da hora, mas fiquei muito, muito honrado, muito feliz mesmo com o convite, tá? Parabéns aí, e vou só cobrar o café, que faltou o café. Tá dando muita filosofia, mas o cafezinho faz falta. Um abraço aí para vocês, gente. Quando a gente voltar para o esquema presencial, a gente vai pagar esse café, que tem sempre um café com bolinho, tá? É verdade. Olha só, o tempo está esgotando. Achei excelente a sua colocação. O tempo está esgotando. Se cair, aí a gente vai para um terceiro, que aí a Kátia vai falar. Mas eu só vou me atrever a falar rapidamente para o Luiz Felipe. Posso chamar de Luiz Felipe, né? Claro, fica à vontade. No primeiro Café Filosófico, nós convidamos porque nós não conhecemos nada disso, né? Também. E nós convidamos um professor que é o coordenador de ensino da administração, lá da Unifase, o professor Gladstone, e eu esqueci agora o sobrenome dele. E ele explicou para a gente como é que esse armazenamento dos dados, primeiro desse sistema binário e depois essa programação, essa inserção de dados. E existem dois tipos de inteligência artificial. Um que é o machine learning e o deep learning. O machine learning é esse onde a tecnologia ela responde àquilo que foi programado. Porém, o deep learning, que é o aprendizado profundo da máquina, é esse que você está se referindo, aonde rapidamente são estabelecidas múltiplas conexões. E, por exemplo, você está digitando no seu celular, aparece a palavra, porque ele está acompanhando o seu raciocínio. Mas ele está acompanhando o seu raciocínio e aparece a palavra para você clicar e inserir na sua frase, porque, probabilisticamente, é uma palavra que você utiliza muito. Então, ele vai te oferecendo esses suportes. E para o lado de fora, eu estou falando assim, da forma mais arcaica possível, tá? Porque eu não sou da área. Mas, e do lado de fora, tem essa conexão múltipla, que é isso que você está falando, onde você põe uma foto, ele já faz o reconhecimento e já disponibiliza todo o mercado para você, agilizando esse processo e estimulando essa necessidade. Eu quero outra garrafa de vinho. Eu quero outra viagem. Eu quero outro consórcio. E assim vai. Mas dessa forma, ele rastreia os seus dados. Os nossos dados são rastreados, sim. E existe uma vulnerabilidade enorme, né, nesse processo, né, para todos nós. Principalmente, como o Alex estava falando, isso deve ser assim, de um extremo cuidado quando você vai julgar alguém, né? A situação de alguém. Isso é um negócio seríssimo, gravíssimo. Márcia. Oi. Eu posso só fazer um comentário? Claro, já passei. Tempo. Perdão. Fique à vontade. Se cair, a gente volta. Ele contribui muito bem, né? Falou muito bem. Só um ponto que eu gostaria de realmente eu concordo com ele, né? Não pode ser a única prova no processo criminal. A condição é que, no momento que vivemos, a pessoa pode ser, só para deixar claro, e o perigo da inteligência artificial, dependendo do momento o equívoco... Desculpe, Alex, chega mais para frente para a gente poder ouvir, porque está oscilando sua voz. Aí a gente está oscilando, vou tentar... Melhorou. Vê se está melhor. Está melhor? O que eu quero dizer? O momento que estamos vivendo, algumas vezes eu e o doutor Luiz Felipe,
ele coloca muito bem sobre o judiciário, e a gente conversa sobre isso, realizar o papel dele de aplicador da lei, e não ter decisões políticas para afastar ou cumprir o papel que seria do executivo. Exemplo, falta de segurança pública, né? Hoje existe uma luta por conta que a segurança pública ela está em evidência. Então, como o executivo não consegue meios para conter a violência, espera do judiciário que o faça. O judiciário, em vez de atender a aplicabilidade da lei, ele acaba excedendo a sua autonomia, indo além daquilo que a norma traz. E por que eu digo isso? Na aplicabilidade da inteligência artificial, alguém é confundido numa lógica. Quando o doutor Luiz Felipe falou sobre o processo criminal, existe um momento antes do processo criminal, que é quando a pessoa é presa em flagrante. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Imagina uma pessoa entra no estabelecimento, o leitor facial identifica ela como alguém que cometeu um crime, está com mandado de prisão em aberto, um criminoso. Ele é preso naquele momento. Ele é conduzido à sede policial. É instaurado um processo, ou é instaurado um processo criminal. E não vai ser a única prova, como o doutor Luiz Felipe falou. Mas eu digo o seguinte, a regra no nosso ordenamento jurídico é que respondemos um processo criminal em liberdade. A Constituição diz isso. A exceção, responder o processo criminal é preso. Contudo, a prática é um pouco diferente, bem diferente. Via de regras, por uma resposta de segurança, o que acontece? A regra virou exceção, a exceção é regra. Hoje, a aplicabilidade da prisão preventiva, que é um meio de manter a pessoa presa no processo até a sentença, condenatória absolutória, ela é muito mais aplicada nos dias de hoje. E com a ferramenta da inteligência artificial, ela é sim, possível de submeter aquela pessoa a um tempo maior até que prove que ela não é a pessoa que cometeu aquele crime. Eu concordo com o doutor Luiz Felipe, faço das palavras dele a minha, só que o momento antes do processo, na prisão em flagrante, a pessoa ela pode ser submetida a todo um procedimento desagradável por conta de uma falha do sistema. Era só um pequeno comentário. Estamos gravando. No momento... Então, tá ótimo. Eu só queria concluir que, resumindo, a inteligência artificial no processo, realmente concordo com o doutor Luiz Felipe, não pode ser a única prova, mas eu digo do risco eminente da pessoa ser presa em flagrante por um equívoco da inteligência artificial, então ele ser submetido a uma prisão até que prove, até o término do processo, o que eu tenho visto, a exceção de responder um processo em liberdade. Então, assim, ainda defendo, acho importante esse mecanismo, mas defendo ainda uma eficácia de 100% por conta do momento pré-processual. E até se tornar processo, o encerramento do feito vai depender da conclusão do juiz. Com uma única prova, manter aquela pessoa presa. Mas aí, Alex, Seria o que eu falei, não pode ser o único elemento de prova, né? Me parece que a tecnologia pode auxiliar muito, mas se ela é falha, ela não pode, principalmente num processo penal, numa prisão em flagrante, ser o único elemento de prova. Claro que erros podem acontecer, independente de não ser o único elemento de prova, mas isso acontece até com reconhecimento da própria vítima, né? Tem gente que é presa injustamente por conta da pessoa ter reconhecido errado. A gente não pode, por conta de uma falha, acabar, por exemplo, com a prova testemunhal, que é uma prova extremamente importante, seja para a acusação, seja para, às vezes, a própria defesa, né? Nenhum sistema vai ser 100% seguro. Sempre vão existir falhas, mesmo que esse sistema seja humano. O ser humano erra. Não é só a tecnologia que não erra. O ser humano erra, né? Juiz erra, testemunha erra, advogado erra. Me parece só que se vai utilizar essa tecnologia como um elemento de prova no processo penal e existe um risco dela de falha, me parece, dentro dos valores que a gente
quer proteger com o nosso processo penal, ela não pode ser o único elemento de prova. E aí, claro, entra todo o debate que você colocou. Com a sociedade que a gente tem hoje, e muitos juízes, né, que também estão dentro do contexto dessa sociedade, que espera punição, que não tolera mais corrupção, que quer botar todo mundo atrás das grades, a gente não pode, às vezes, ir por esse lado emocional e esquecer que esse não pode ser o único elemento de prova. A gente tem que ter mais robustez na hora de condenar alguém. A gente está falando da liberdade de uma pessoa. Agora, só para acrescentar, prometo que eu não vou falar mais nada, que tem muita gente para falar, mas porque a Márcia comentou, a professora Márcia comentou, explicou aí a questão da tecnologia, como ela funciona, mas o que eu queria deixar claro, assim, a gente tem que conhecer bem os riscos, mas no direito a gente tem uma questão interessantíssima, que é, do ponto de vista jurídico, que a gente chama do risco do desenvolvimento. Existem tecnologias que são colocadas no mercado hoje e que a gente afere a segurança dela hoje com base na tecnologia de hoje, a gente diz um resultado. Daqui a 10 anos, com o incremento dessa tecnologia, a gente descobre várias falhas que a gente não era possível descobrir hoje. Isso em direito a gente chama de risco de desenvolvimento. Vou dar um exemplo de uma decisão recente do STJ. É um medicamento que não se conhecia um efeito colateral dele, que é viciar a pessoa em jogo. Ela fica viciada em jogo quando ela toma esse medicamento. Quando esse medicamento foi colocado no mercado, não se sabia, com a tecnologia daquela época, quando ele foi colocado, que ele dava esse efeito colateral. Isso só foi descoberto 10 anos depois, também com a evolução da tecnologia. E aí se discute a responsabilidade de uma indústria farmacêutica numa situação dessa de risco de desenvolvimento. Então, a gente tem conhecimento das falhas hoje, mas será que também com o avanço da tecnologia a gente não vai descobrir muito mais falhas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E esse me parece um debate jurídico também muito importante, para a gente definir já como a gente vai, qual vai ser a responsabilidade caso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos se descubram várias falhas que com a tecnologia de hoje a gente não consegue ainda descobrir. Eu posso falar um instantinho? Acho excelente a sua colocação. Eu tenho, para falar a verdade, eu tenho horror a isso, tá? Um dos livros que eu tive maior dificuldade de ler foi um livro exatamente da Unesco, que quando estava trazendo, assim, de 2002, 2003, quando estavam iniciando essa história de inteligência artificial, estavam testando nos Estados Unidos e eles desenvolviam nos Estados Unidos e testavam, invadindo a privacidade das pessoas em Costa Rica. Isso é uma total falta de ética. Vocês já viram um documentário bioética chamado Privacidade Hackeada? Pois é. Entendeu? Fala exatamente sobre isso, sobre essa questão dos dados que são coletados pelas redes sociais e o valor disso numa eleição. Exatamente. No mercado, enfim. Então, isso é de total falta de ética. E isso foi publicado num livro da Unesco, que é um livro para proteger. Entendeu? E assim, eu não conseguia ler o livro porque me dava náuseas. Eu tinha náuseas, uma reação física de estar lendo aquilo e falando assim, meu Deus, será que sou eu que estou pensando errado? Como é que você invade a privacidade das pessoas, faz experimentos sociais e acha isso lindo, maravilhoso? Isso é totalmente desrespeitoso, né? Enfim, concordo plenamente. Parabéns aí para todos. Adorei o que você falou, Alex. Adorei o que você falou, Luiz Felipe. Desculpe falar Luiz Felipe, não sei se é professor, não, à vontade. Doutor, mas é nosso amigo agora, né? Obrigado. Alexandre, quer falar alguma coisa? Claudinho, quer falar alguma coisa? Antes finalmente a Kátia falar. Não, eu acho que é corroborar os parabéns aí. Todos que falaram super bem. Está muito interessante o debate, legal mesmo. Vamos ver agora a Kátia, o que ela vai dizer. É a minha vez? Ô, Márcia, eu não tenho mais o que falar. O que eu vou falar, meu Deus? O povo já falou tudo. Bom, primeiro eu quero agradecer, quero registrar o agradecimento, né? Porque esse momento está sendo gravado. Então, eu quero registrar o agradecimento. Eu sei que agora o Marcelo Schaefer não está mais, Alex.
tá? Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que ele tinha ainda que protocolar uma petição, fechar o dia, nananã. Agradeceu muito o convite, né? E eu, então, externei o nosso agradecimento a ele, em nome de todos nós, eu agradeci. Então, a OAB, estou achando muito bom a OAB, né, estar envolvida com essas questões da faculdade. Como é mesmo agora o nome? Unifase. Desculpe. Unifase, né? FMP Unifase. FMP Unifase. Agora é Centro Universitário. É verdade. Obrigada. Porque a gente desmistifica algumas coisas, né? Mas, primeiro de tudo, Cláudio, parabéns. Seu trabalho... Veja você a importância do seu trabalho. Olha o que está rendendo. Né? Pelo menos aí, a gente está aqui desde 7h30, está rendendo bastante. Né? Então, pensa em estudar um pouquinho mais e ir mais além aí com o teu trabalho, porque vale a pena. Né? De repente fazer algum artigo, alguma coisa aí envolvendo direito, né? Porque você já trouxe os projetos de lei, né? Que são importantes, projetos de lei como o Alex disse, não vou chamar ele de doutor porque ele é meu amigo, não tem condição de chamar de doutor. Então, assim, como o Alex disse, são projetos de lei, ainda não são lei, mas são pensamentos do Congresso, pensamentos de deputados, de senador. Tem um projeto de lei, inclusive, que é de um senador. Talvez você... Eu acredito que você não teve oportunidade de verificar, mas eu vou te dizer o número da lei aqui, do projeto de lei. Projeto 5051 de 2019, tá? Do senador Ienan Stevenson Valentim Mendes. Então, é um projeto de setembro, parece que de setembro de 2019. Então, tem mais um projeto. E eu li todos esses projetos de lei. Né? Todos os que você colocou no trabalho, mas assim, são projetos, na minha opinião, bem rasos. Depois, se vocês tiverem interesse em analisar, em verificar, é só colocar o número do projeto, pegar aqueles números que o Cláudio colocou no trabalho e colocar no Google, vai aparecer o número do projeto, aí você já é direcionado diretamente para o site da Câmara e para o site do Senado. E você tem a oportunidade de ler o projeto de lei, os artigos, e ler a justificativa. Né, o porquê que os deputados e o senador entenderam por bem apresentar aquele projeto de lei. Na minha visão, assim, humildemente falando, mas na minha visão são projetos extremamente rasos, né? Um deles fala acerca, o Cláudio até falou para a gente aí, um deles fala acerca da questão deixa eu pegar aqui qual reconhecimento facial em estabelecimento comercial, e aí a gente tem o projeto do Juninho do Pneu, né? De 2019 também, quer dizer, obrigar o aviso sobre o reconhecimento facial em estabelecimentos comerciais. Sim, se tiver o reconhecimento facial num estabelecimento comercial, é claro que é importante que o consumidor, né, que o cidadão, que o consumidor tenha conhecimento de que de que existem câmeras de reconhecimento facial, né? Mas, pombas, a gente precisa de uma legislação para isso, sabe? O Brasil está tão atrasado que, em termos éticos, Márcia, Alexandre, Luiz Felipe, Alex, será que a gente precisaria de uma legislação, né, de uma lei que determinasse, né, que o estabelecimento comercial tem que colocar um aviso, um outdoor, uma placa, pelo amor de Deus, é uma questão ética, tem que ter, né? Mas não, o nosso legislativo tem que se ocupar disso porque a gente vive numa sociedade desrespeitosa, né? Outro projeto de lei lá de 2018, do deputado Júlio Lopes, né, de 9736 de 2018, que fala sobre o fato de enfim, o projeto é para tornar obrigatória a identificação biométrica de custodiados pelo Estado, pelo método de reconhecimento facial, né? Ou seja, identificar
o custodiado, quer dizer, aquela pessoa que está sob custódia do Estado, está presa, né? Enfim, eu entendo que isso talvez seja um avanço, porque a gente já tem outros meios de reconhecimento, né? É biométrico, ok? Que está sendo usado. Então, esse projeto de lei dele é um projeto que faria acrescer um artigo para a lei de execuções penais, né? Ou seja, um artigo que fale sobre essa necessidade, essa obrigatoriedade de identificação por reconhecimento facial, além da biométrica já existente. Bom, e tem também mais um lá do senador, né, que eu disse, que é essa eu nem entendi direito, para falar a verdade, porque eu achei tão desnecessária que é difícil de a gente entender. Mas, enfim, o objetivo era usar a inteligência artificial para garantir a preservação dos direitos fundamentais. Tá, aí a gente precisa de legislação para isso, né? O problema do Brasil, na minha opinião, é exatamente essa, né? A gente tem que legislar para tudo. Aqui a gente tem que legislar para tudo, porque senão as pessoas não se respeitam, né? Então, e depois o último projeto de lei, 4612, também de 2019, que busca a proteção do cidadão contra atos de discriminação e deturpação de seus usos, garantindo a privacidade e a sua liberdade. Bom, e aí a gente fica diante de uma situação no direito, né, que já foi falado pelo Marcelo, pelo Alex, e o Alex nos surpreende, né, a cada dia, demonstrou conhecimento, e discordo do Marcelo com todo respeito, mas ele deu uma aula aqui, né? Depois eu vou conversar com o Marcelo sobre isso. E o Luiz Felipe também falou muito bem, quer dizer, tem a questão criminal, né? Que tudo que foi discutido aqui pode sim prejudicar muitas pessoas, principalmente os de cor preta, negro, né? Como a Márcia do Amaral falou, quer dizer, o risco para eles é muito maior dentro de uma sociedade ainda extremamente racista em que vivemos, né? A gente ter o reconhecimento facial com grande índice de erro para as pessoas da cor negra, quer dizer, pode levá-los, né, a algum tipo de condenação ou algum tipo de arbitrariedade do Estado no sentido de prejudicar a liberdade deles indevidamente, né? Bom, e aí, o que a gente faz, então? A gente está diante de conflitos de direitos fundamentais, né? Quando o Alex falou que a pessoa não pode se autoincriminar, realmente é um direito da pessoa de não se autoincriminar. Então, até que ponto uma pessoa teria a obrigação de passar por um sistema de reconhecimento facial, né? E até que ponto esse sistema de reconhecimento facial estaria violando o meu direito de liberdade, o meu direito de privacidade. Porque se a gente pensar só naquele que comete ilícitos, né? Ou naquele que comete ilícitos, a gente ainda entende. Mas e outros que não cometem ilícitos? Eu vou ter a minha privacidade, o meu direito à privacidade, que é um direito constitucional, né? O meu direito à privacidade violado por causa desse reconhecimento facial, por exemplo, em uma loja, né? Por exemplo, monitorando a minha reação para ver se eu gostei daquele vinho, para ver se eu não gostei daquela colcha, e aí me oferecer outra colcha, porque daquela eu não gostei, eu fiz uma expressão esquisita. Gente, a que ponto podemos chegar, né? A questão que o Luiz colocou, tendenciando para o direito do consumidor, e o Alex colocou tendenciando para o direito penal. Hoje eu também vou falar para vocês, o INSS está
está trazendo no site deles, né, do meu INSS, o reconhecimento facial também. Quer dizer, você também pode se cadastrar lá no meu INSS, né? Todos podemos, e nós também podemos nós podemos nos cadastrar por CPF e também por reconhecimento facial. Tá? Quer dizer, nós temos o direito consumidor, direito penal, já estamos entrando no direito previdenciário, né? Mas mais do que isso, foi o que o Alex falou da pirâmide de Kelsen, né? Que a gente estuda no direito. Existe infração a algum direito constitucional? Existe infração ao princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa? Quer dizer, o meu direito à privacidade, ele é um direito que ele está dentro da dignidade, do princípio maior da dignidade da pessoa humana, assim como o meu direito à saúde, assim como o direito à previdência, assim como o direito ao trabalho, né? Direito à saúde, já falei, à vida, né? Enfim, então a gente estaria diante de conflitos constitucionais, né? Quer dizer, o direito da sociedade estar assegurada se eu conseguir pela inteligência artificial, né, descobrir que aquele cara ali, aquela mulher ali é um criminoso procurado pela polícia, procurado pela justiça, até que ponto eu posso utilizar isso para garantir à sociedade segurança, e até que ponto eu posso utilizar essa inteligência artificial e não prejudicar a privacidade das pessoas. Porque assim como a câmera pegou aquele cara lá que o Cláudio falou, né, que estava sendo procurado, aquela câmera também pegou, né, informações minhas, que eu não queria partilhar com ninguém. E eu não tenho obrigação de partilhar. Eu estou ali assistindo ao jogo e eu não quero que o Luiz saiba que eu estou ali. Eu não tenho interesse que o Luiz saiba que eu estou ali. Eu não tirei uma foto e coloquei nas redes sociais que eu estou ali no jogo. Não estou afim de que ninguém saiba. E aí? Então, existe, no meu entendimento, meu humilde entendimento, claro, né, um problema entre direitos na esfera constitucional, né? E que, claro, como o Luiz e o Alex falaram muito bem, principalmente o Luiz agora no final da fala dele, né, que é um tema que precisa ser muito debatido ainda, precisa ser muito conversado, né? Por isso, esses projetos de lei talvez ainda estão na relatoria da Comissão de Direito do Consumidor, como está mesmo, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, para serem discutidos, né? Mas mais do que isso, né? Eu queria tanto que a Márcia do Amaral estivesse aqui para ela falar sobre isso, né? Até que ponto a gente precisa de legislação para ir para o óbvio, né? É claro que a gente tem muita legislação no Brasil para o óbvio, né? Mas para garantia de direito fundamental como essas, eu acho meio complicado, né? Então, assim, a inviolabilidade da vida humana, né, deve ser a ideia central por trás dos direitos humanos. A inviolabilidade da vida humana, pensando no princípio da dignidade da pessoa, né, que é o princípio maior do nosso Estado de Direito. É o princípio maior. É o princípio sobre os quais todos os outros têm que caminhar, né? É o princípio que deve reger todos os outros princípios, né? Então, a inviolabilidade da vida humana deve ser a ideia central, né? Por trás desse direito, de todos os nossos direitos, de todos os direitos da pessoa, né? Todos os direitos humanos, né? E deve ser, então, visto como superior, hierárquico de todos os outros princípios e os outros direitos, né? E analisar quem são os mais vulneráveis, quais são os grupos mais vulneráveis, né? Quais são os impactos potenciais que
essa inteligência artificial pode causar em toda a sociedade, né? Porque ela pode gerar, como falado já, questões racistas, questões sexistas, né? Pode ferir, então, a liberdade, pode ferir o direito à autodefesa, pode ferir o direito ao princípio constitucional da não culpabilidade, né? Porque, a princípio, não todos somos culpados, a princípio, todos somos inocentes, né? E o Alex falou aí, né? Muitos têm sido, não pela inteligência artificial propriamente dita, mas muitas pessoas hoje têm sofrido as penalidades do cárcere sem serem julgadas, né? Primeiro se aprisiona, né? E depois se julga. Então, usando a inteligência artificial a favor do Estado, quantos poderiam passar por essa situação, já que o sistema, obviamente, vai ter falhas, né? Obviamente vai ter falhas. Então, o direito à segurança, o direito à privacidade podem ser potencialmente prejudicados, assim como o direito à liberdade, o direito à privacidade, né? Em um mundo de atividades e presenças humanas registradas eletronicamente, né? Além disso, essa quantidade de dados disponíveis sobre as pessoas podem ocasionar sérios riscos às contratações, por exemplo, pelas empresas, né? Porque imagina se uma pessoa passar por essa questão da inteligência artificial, enfim, como o Cláudio trouxe para a gente, né? Numa determinada base de dados e essa base de dados passar de um hospital, por exemplo, né? E uma empresa, um hacker de uma empresa contratado por uma empresa, entra na base de dados dos hospitais e aí não contrata quem tem tal doença, por exemplo. Pode trazer uma questão social gravíssima, né? Veja que o direito do trabalho também tem que estar junto conosco, não só o direito criminal, nem só assim, não desmerecendo, né? O constitucional, o do consumidor, do trabalho e o do trabalho. Era exatamente isso que eu ia falar. Em medicina do trabalho, isso já vem ocorrendo, né? Não só nessa parte da inteligência artificial, mas dos exames genéticos, né? Pois é. Quer dizer, a justiça do trabalho lutando contra o direito do trabalho, né? Lutando contra essa estigmatização, né? Quer dizer, não se pode, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Não se pode exigir de uma mulher, por exemplo, um exame de gravidez para entrar, né? Entendeu? E olha onde que a gente pode chegar com essa questão da inteligência artificial, né? Quer dizer, se eu tivesse sido atendida no hospital aqui da cidade por um, sei lá, problema cardíaco, né? E estiver passando por um processo seletivo na fase, eu posso não ser admitida porque existe encontro de informações. Entendeu? Então, é lógico que a tecnologia nos ajuda, estamos aqui por causa dela, blá, blá, blá. A gente sabe disso, né? Mas até que ponto ela também não nos prejudica? Nessas questões, principalmente aí desses princípios constitucionais aí, trazendo para o direito, né? Trazendo essas questões para o direito. Era isso que eu queria falar, porque os colegas brilhantemente falaram tão bem, né? O Luiz veio a meu convite, ainda há pouco convidei o Luiz, eu fui tomar um café, falei, Luiz, participa lá com a gente, porque eu sei que ele ia trazer boas vibrações e ele ia trazer vasto conhecimento, né? Ele é muito estudioso. Então, obrigada, Luiz, por ter aceitado e por ter abrilhantado aí o evento com a participação. Tenho certeza que o Cláudio está cheio de coisa na cabeça ali para... Posso dar mais uma sugestão para o Cláudio? Aumentar.
É só eu adoro filme, eu adoro série. Eu lembrei de um filme que tem muito a ver com isso que a gente tá conversando. Na verdade, é também reconhecimento facial, né? E também na questão criminal. Mas é um filme hollywoodiano. Não sei se vocês viram, Minority Report. Já viram esse filme? Qual? Não. Qual? Minority Report, com Tom Cruise. Depois, se o Cláudio tiver a oportunidade, já assiste. Tem um pouco a ver. Na verdade, é um filme futurista. E aí tem umas pessoas hipersensitivas. E o Estado americano cria um sistema criminal eu e meu marido onde ela é super sensitiva. Ela como se fosse... Ela faz uma premonição de crimes que vão acontecer. E aí, com base no reconhecimento facial dessas premonições dela, a polícia chega antes do crime acontecer e prende o cara. Só que o sistema falha. E aí se desenvolve toda a história do filme. Não sei se o Cláudio assistiu, mas se tiver oportunidade, acho que vale a pena, que está um pouco ligado aí com o tema que a gente está debatendo. E também é um entretenimento aí para um final de... A gente está em quarentena, né? Não tem muita coisa para fazer, não pode ir para a rua. Assiste, que eu acho que é um filme que tem a ver aí com o assunto. Vai tão bom esse filme que nós vimos, eu e meu marido vimos 2 vezes. É excelente, excelente dica. Tem a ver, né, com o que a gente está discutindo, né? Tudo a ver. Alô? Estamos aqui. Tá dando para ouvir? Tá. Gente, foi maravilhoso o nosso estudo. Eu não sei vocês, eu adorei ouvir tudo que vocês trouxeram. Falaram super bem, colaboraram, a gente aprendeu muito. E dá vontade de continuar estudando esse tema. Deixa eu falar rapidinho. Sim, Olha claro. só. Eu tirei aqui. Amanhã vai ter no YouTube uma palestra exatamente sobre esse tema. Olha isso. Espera aí. Eu mandei para o Alex. Alex, vê aí se você acha para mim. Faz favor, meu filho. Eu estou usando. Aqui, ó. No YouTube, veja. Tá no... Põe no nosso grupo. Pois é, o negócio é que hoje é uma coisa aí. Faltam 10 minutos para cair. Não, dá tempo. Eu vou falar em 30 segundos. Tá no Instagram do Hércio Quaresma. Alex, vê se você consegue ir, por favor. Você que está todo aí na tecnologia. Eles vão falar exatamente sobre inteligência artificial no direito. E eles devem caminhar no sentido do direito criminal, porque são todos criminalistas, tá? Mentira, é hoje. Então deve estar gravado no YouTube. Foi hoje, gente. Hoje, 7 horas da noite até 11h30. Então, quando desligar aqui, tem mais um tempinho lá. Até 11h30. Depois alguém manda o link, por favor. É no YouTube Criminalistas de Batom. Quer dizer, deve ser um grupo lá só de criminalistas de mulheres, mas que vão homens, tá? Estão falando lá agora sobre esse tema, tá, Cláudio? Que coincidência. Lá. É muita coincidência. Claudinho, vai no Instagram. Muito bom. Criminalistas de Batom. Criminalistas de Batom. A gente também brinca, viu? A gente não... Tem que brincar, né? Eu tava morrendo de rir pensando na história do chinês. Aí o Cláudio escreveu lá, também tem para japonês. Tem que rir um pouquinho, né? Mas a gente leva tudo muito a sério. Claro. Ô, Márcia, muito obrigada por ter chamado a OAB para participar. Saudade de você. O Alexandre me mostrou. A primeira vez que eu vi uma célula no microscópio foi o Alexandre que me mostrou. Foi uma hemácia. Que bacana. Que bacana. Fico feliz. Essa troca é muito rica, né? Foi lá no teu laboratório? Nossa, eu fiquei tão emocionada de ver a hemácia. Que bom, que bom. É vida, né? Então, assim, Márcia, obrigada, obrigada, Alexandre. Obrigada à instituição, né? Unifase, FMP Unifase, por ter convidado a gente para participar, por estar trazendo a OAB ao debate, né? Porque a gente cresce também quando a gente estuda, né? São temas novos, então a gente tem que estudar, tem que pensar, tem que debater. A gente aprende muito com vocês, né? E eu sei que existe essa troca. Então, sempre que quiser,
sempre que vocês quiserem, podem nos usar. A gente aceita. Kátia, você sabe que é uma amiga do coração, né? E está trazendo novos amigos para gente. Isso é muito bom. Eles são ótimos, né? São ótimos. Na verdade, o Café Filosófico, ao longo desses anos, ele tem tido esse carinho dos profissionais e das outras instituições. Então, mais frequentemente, a gente trabalha com o professor Alexandre Pirro, no projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, né, com a professora Cláudia Gorini, que vocês conheceram, que é professora de bioética dos alunos da residência médica. Sempre nossos alunos, cada ano, né, porque às vezes eles não conseguem manter o horário, tem sempre aluno apresentando aqui. E nós temos, na verdade, esse convite de hoje é a concretização daquela primeira vez que eu conversei em grupo, em vídeo, chamado em vídeo em grupo com você e com o Alex, que eu não sabia nem que isso existia. E vocês foram uns amores, vocês chamando para trabalhar. O espaço que eu tenho é esse, né? Então, a gente faz essa parceria, Café Filosófico, o SAPB, às vezes também tem o Instituto Teológico Franciscano, que participa com a gente, e agora vocês. É uma honra, né? A gente já vem trabalhando junto, você como representante da OAB desde 2017, né? Essa questão primeiro da violência doméstica, depois dos refugiados, depois das etnias, e, né? Assim, são trabalhos, depois artigos, a gente nós fazendo juntos. Parece que vai surgir desse trabalho aqui também um outro artigo, né? Então, era o que dava para a gente oferecer de concreto dessa vez, a partir daquela conversa deliciosa e do grupo que a gente conversa dessa, trabalha junto o tempo inteiro, trocando ideia, e o Alex, a esposa dele, são os amores. Meu marido faz parte do Café Filosófico, ele que representa a parte quântica, né, como engenheiro, que trouxe essa noção, tudo mais. E na verdade, o público ele vai diversificando de acordo com os temas, entendeu? Como agora a gente está fazendo isso online, então eu sou um pouco cuidadosa e prefiro fazer com menos pessoas, gravar, disponibilizar, e aí depois vão para outras pessoas, né? Mas foi muito interessante que no primeiro Café Filosófico desse ano, que foi em fevereiro, com o professor Gladstone, apareceram psicólogos interessados nessa questão da inteligência artificial, e apareceu um policial pela primeira vez em 12 anos. Eu até corri, descobri o contato dele e fiz o convite. Só que ele ia estar trabalhando e ele agradeceu muito, e depois eu vou disponibilizar isso. Só para vocês verem como é que a sociedade, diversos segmentos da sociedade estão precisando conversar sobre isso. Entendeu? Então, eu realmente tenho que agradecer a vocês esse carinho, esses convites de vocês para trabalhar com vocês, e coincidiu de ser o nosso Café Filosófico. Então, na primeira palestra da nossa Semana Científica online, que vai ser em outubro, nós vamos receber o professor Edson Amaro, que aceitou gentilmente, graciosamente, falar para nós online, lá de São Paulo. Ele é do Hospital Albert Einstein e ele trabalha com um projeto chamado Big Data, que é isso enorme, né? Trabalhando com diversos dados, né?
Então, ele, conversando com ele pelo Zap, né, porque eu tive a incumbência de fazer o convite, entrar em contato, fazer o convite. Então, nós estudando como que ele iria abordar, né, ele me mandou esse link sobre essa questão do reconhecimento facial. Foi ele, né, que trouxe isso. Eu olhei e falei, nossa, que coisa interessante. Aí comecei a conversar com o Cláudio e dali surgiu, o Cláudio já tinha feito uma outra apresentação sobre impressão de órgãos, né? Impressão de órgãos, que é um negócio assim, eu que sou da biotecnologia, fiquei surpresa, né? E que requer muita coisa da biotecnologia, né? Mas avança. E aí a gente pensou numa coisa menos técnica, né? E aí coincidiu, eu estava conversando com o Cláudio sobre isso, ele dando as impressões dele, achando interessante, e vocês convidaram para essa reunião, né? Lá no Zap, no grupo de Zap. E aí, nesse estreitamento de interesses, né? Então, nós tínhamos que fazer o café filosófico. Então, assim, acho que foi um momento ímpar em termos de aproximação, em termos de aprendizado. Acho que nós temos muito a trocar, porque o conceito de saúde, só fechando, é um bem-estar físico que é um equilíbrio dinâmico. Ele não é uma coisa absoluta, porque ninguém vive o absoluto. Então, é um equilíbrio, um bem-estar físico, mental, social, ambiental e espiritual, né? Então, a Organização Mundial de Saúde conseguiu chegar, em 2005, até a definição do bem-estar ambiental. E nós trabalhamos, então, eu trabalho com o professor Alexandre Pirro nessa parte da saúde ambiental, que vai desde um controle de água até manifestações comportamentais. Né? Então, acaba que o ambiental entra no social por diversos motivos.